Bom dia a todos e todas aqui presentes, né, na Escola de Magistrados, na IMAG. Bom dia a todos e todas que nos assistem online. Primeiro, eu gostaria de agradecer a nossa diretora, a doutora Marisa Santos, né, que nos brindou com a oportunidade de conversar sobre um assunto tão importante, né, tão atual. E hoje, então, nós estamos muito felizes em receber o doutor Leandro Teles. O doutor é médico neurologista, dedicado ao atendimento de distúrbios da mente humana e à difusão de conhecimento em neurologia. Graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com residência médica em neurologia clínica no Hospital das Clínicas, onde atuou como preceptor no Departamento de Neurologia entre 2010 e 2012, tendo auxiliado na formação de mais de 350 estudantes de medicina. Ele também é membro efetivo da Academia Brasileira de Neurologia, escritor, palestrante e consultor dos principais meios de comunicação, TV, rádio, revistas, jornais e portais na internet. Também é autor dos livros Antes que eu me esqueça, O Cérebro Ansioso, Depressão não é fraqueza, Os novos desafios do cérebro e coautor de artigos científicos. Temos aqui também hoje com a gente a pedagoga, né, da Escola de Magistrados, a Mariana. Mariana, ela é mestre em Educação pela USP, especialista em Planejamento, Implementação e Gestão da Educação à Distância pela Universidade Federal Fluminense e doutoranda em Mudança Social e Participação Política pela Universidade de São Paulo. E ela vai nos auxiliar aqui hoje. Doutor Leandro, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer, né? Uma honra sempre estar aqui na IMAG. Eu tenho uma ligação afetiva muito grande com a Escola de Magistrados e esse tema é um tema absolutamente importante e emergente. Hoje em dia a medicina fala e se debruça muito sobre a questão do sono, o equilíbrio do sono, a otimização do sono. Então eu acho que a gente está no tema certo. Então o pessoal que está em casa é muito importante atentar para isso. A gente vai também responder perguntas, então se perguntas surgirem, é a hora de realmente trazê-las para a plataforma digital. E estou muito feliz mesmo de estar aqui e de estar participando desta roda e desse evento. Vou passar aqui para a Mari. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui. É um grande prazer por dois motivos, né? Um, porque é sempre bom prestigiar aqui os eventos da IMAG, fazer mediação, que é uma atividade que eu gosto muito. E o segundo é porque o doutor Leandro já tem aí uns 2 anos, que é o meu médico. E eu conheci ele aqui na IMAG e eu posso dizer de carteirinha que é um excelente neurologista, né? Eu tenho uma condição aí de ansiedade que eu trato com ele e me ajudou muito. Então eu posso dizer assim, com conhecimento de causa, de que nós aqui vamos ter uma manhã ótima, estamos todos em boas mãos. Eu vou aproveitar para avisar que a gente vai fazer o sorteio de alguns livros do Dr. Leandro, que ele trouxe. Vamos sortear um ou dois aqui pessoal presencial e 1 ou 2 para o pessoal online. A gente vai vendo conforme a quantidade de pessoas para distribuir proporcionalmente, tá? Vai ser sorteio regular, normal aqui para o presencial, e para quem estiver online eu vou fazer dinâmica para quem estiver participando do chat na hora do sorteio, como a gente já fez outras oportunidades. É um prazer estar aqui, então, dando esse apoio, essa mediação, e não esqueçam de mandar as perguntas quem está em casa, quem estiver aqui, acho que pode levantar a mão durante, ou o senhor vai deixar para o final? Pode ser durante. Pode levantar a mão, e é isso. Obrigado, Mari, pelo carinho. E as pessoas podem enviando as dúvidas e você pode me interrompendo para a gente transformar isso numa roda de conversa mesmo. Esse tema, na verdade, é um tema muito extenso, né? Falar sobre sono parece que é uma coisa pequena, né? Mas não. Se a gente for refletir sobre o tempo que a gente passa dormindo, a gente passa 1/3 da vida dormindo. Então, uma reflexão assim rápida, se a gente viver
em média, 75 anos, a gente passa 25 anos dormindo. 25 anos da nossa existência a gente passa dormindo. 6 anos continuamente, 6 anos sonhando. Então a gente passa 6 anos sonhando durante uma vida média de 75 anos. É muita coisa. Se 1/3 da existência é sono, 1/3 da medicina é sono. 1/3 da biologia é sono. E além do sono ser uma fase muito importante, ela é uma fase onde a gente consegue intervir. E isso faz muita diferença, porque na vida tem coisa que a gente não consegue intervir, né? A gente tem a genética, tem a idade, tem o contexto contemporâneo de vida. Agora, o sono, ele é um ponto de intervenção. A gente consegue melhorar ou piorar o nosso sono. Então, a gente está acabando o ano e a gente faz sempre aquelas listinhas, né? O que eu posso melhorar o ano que vem? As pessoas sempre colocam, nossa, eu quero, sei lá, parar de fumar, quero fazer exercício físico, quero trabalhar melhor, ou quero fazer mais amizades. Eu acho que toda lista tem que colocar ali o sono. Eu preciso melhorar a qualidade do meu sono. Qualidade do meu sono, qualidade das minhas pausas, porque o sono ele acaba sendo uma janela de recuperação do corpo, da mente, da psique, da intelectualidade. Então eu acho que falar de sono acaba sendo uma obrigação quando a gente fala em saúde mental. Hoje qualquer congresso médico, cardiologia, ginecologia, psiquiatria, neurologia, tem um grande bloco de sono. Antigamente, a gente falava de sono como uma coisa meio passiva, né? Então, sei lá, o cérebro está ativo de dia e à noite o cérebro descansa, repousa. E hoje a gente não vê muito assim. Hoje a gente percebe que o sono ele é uma atividade ativa do cérebro. Durante a noite de sono, o cérebro ele desperta regiões e ele faz coisas que ele não consegue fazer na vigília. Então, ele depende do sono. Então, a pessoa que dorme pouco ou que dorme mal, ele acumula fatores de risco de adoecimento. E ele adoece mais. A pessoa privada de sono, ela funciona mal na vigília. Ela perde concentração, ela perde estabilidade emocional, ela tem o risco maior de fenômenos depressivos, de irritabilidade, ela funciona mal fisicamente. Então o intestino funciona mal, a escolha alimentar é pior. Tem um risco que é um risco imediato da pessoa privada de sono, que é o risco maior de acidentes. Então a pessoa que dorme menos, ela morre mais por acidentes domésticos, acidentes de trânsito. Então a privação de sono, ela é tida hoje como um estado que contamina a vigília. Então falar de sono não é falar de sono. Falar de sono é falar de vigília. Se eu quero viver melhor, se eu quero estar de dia mais alegre, mais disposto, ou com um raciocínio melhor, se eu quero tirar mais do cérebro, eu tenho que começar dormindo melhor. E eu começo dormindo melhor em que momento? Será que eu tenho que melhorar meu sono quando? 1 hora antes? 2 horas antes de deitar? Aí a medicina também está mudando. A gente começa a dormir melhor quando a gente acorda. Quando você acorda de manhã e faz boas escolhas, você já está melhorando o seu sono. Então, quando de manhã você escolhe uma atividade física, quando você escolhe uma boa alimentação, quando você escolhe um ritmo mais tranquilo, quando você escolhe atividades de transição adequadas, você chega à noite mais qualificado para o sono. E aí você dormindo melhor, isso volta para o seu dia. Então você fecha um ciclo que é o ciclo de saúde. Então, eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Dormir melhor tem um impacto de um tamanho de parar um cigarro, ou de comer melhor, ou de fazer uma academia. É esse o tamanho do presente que você dá quando você fornece tempo para o sono, condição para o sono, e quando você vigia se o seu sono está com qualidade ou não. Porque ninguém consegue vigiar isso. Só você que está aí dentro. Só você que consegue refletir sobre: estou dormindo bem, suficiente e tal. Qual é o problema hoje que a gente tem com relação à sociedade e o sono? A sociedade, ela qualifica, ela fomenta a vigília. Ela
ela alimenta a vigília. Hoje, a gente tem uma certa culpa por descansar, por dormir. A impressão que estamos trocando assim um tempo de baixo rendimento, né? Então a gente tem os coaches ali, né? Ah não, trabalhe enquanto os outros durmam, estude enquanto os outros durmam, acorde 5 da manhã e seja produtivo. Isso é uma mentira de um tamanho absurdo e absoluto, assim. Não tem nada que você possa fazer mais para o seu corpo, para a sua cognição, para o seu sistema emocional, do que dormir. Não tem nada melhor para você fazer, né? Então, se você dormir uma noite, esse é o maior presente que você pode dar para o seu cérebro. Porque não tem nada que substitua o sono. É só o sono. É só a qualidade e a arquitetura e o rendimento do sono. O corpo faz dormindo algo que ele não faz acordado. Ele não consegue controlar o sistema cardiovascular sem dormir. Ele não consegue controlar o sistema hormonal sem dormir. O corpo ele só faz reparação tecidual com um bom sono. A noite de sono é como a zeladoria de uma cidade. Uma cidade que durante o dia acumula ruído, barulho, sujeira, ela vai se reorganizar para que no dia seguinte ela volte a funcionar. E isso funciona a cada dia. O ciclo, ele precisa ser circadiano. Não adianta você achar que dá para acumular o sono e dormir no fim de semana, nas férias, na pausa, no feriado. Tem que ser circadiano. A cada 16 horas eu preciso parar por 7, 8, 9 horas para depois recuperar. Se eu não fizer isso, eu já perdi a oportunidade daquele dia. Eu já volto no outro dia mais cansado, menos capacitado e mais incapacitado. Eu já paguei um boleto em saúde ali. Então, a melhor noite para dormir é essa noite. É a noite desse dia para o próximo dia. Então, se eu não fizer da minha noite de sono um hábito saudável, eu vou pagar um preço a curto, médio e longo prazo. E aí a gente pensa e fala, mas será que não tinha outra solução para a natureza? Porque é estranho, se você pensar assim, é estranho um mamífero. Hoje a gente dorme dentro de casa, numa cama, num quarto protegido. Mas a natureza, ela evoluiu assim, numa situação que era muito mais complicado, né? Imagina assim, os mamíferos, a gente mesmo na floresta, nas savanas, você tinha que fazer um mamífero parar tudo que está fazendo, fechar os olhos, ficar totalmente sem percepção do ambiente, parado, e ele corria um grande risco de ficar essas horas dormindo. Porque ele tinha o risco de ser caçado, de ser alvejado. Muitos animais que caçam, né, e que são carnívoros, o fazem à noite, né? Porque, então assim, você imagina, o ser humano ele parava o que estava fazendo e por 8 horas ficava dormindo absolutamente vulnerável. Isso evoluiu desta forma porque não tem outra solução energética. Era melhor correr esse risco de você ser caçado e morto à noite. Era melhor ter que reestruturar ali a sociedade, formar um bando, dividir tarefas e dormir, do que não dormir. A biologia, ela não tem outra solução. Essa solução, só que a gente hoje, a gente perturbou isso. A gente realmente acha que tem outra solução. Então a gente acabou perturbando um ciclo, que é o ciclo biológico do mamífero. A gente tinha alguns sincronizadores na natureza. Um deles era o sol. O sol se punha, a luz abaixava, a gente liberava mais melatonina e tendia a dormir melhor. Com o advento da luz elétrica, da luz branca, dos dispositivos que emitem luz, o sol não se põe mais para a gente, né? Agora a gente tem o sol na luz elétrica. Então a primeira perturbação de ciclo ali. Outra perturbação que a gente tem atualmente é que o dia ele passou a não dar tempo de fazer o tanto de coisas que a gente precisa fazer. A gente acaba empurrando a vida social, afetiva, intelectual para a noite. Porque a gente trabalha de dia no horário comercial e a gente empurra
empurra a vida aonde a gente tem que ler, assistir os programas que a gente que se interessa, conversar, rezar, se exercitar. Tudo ficou amassado no fim do dia. Então, no fim do dia, a gente tenta ali colocar alguma energia. Ao mesmo tempo, a nossa atenção e a nossa vigília virou um ativo de consumo. As pessoas querem a nossa atenção e a nossa vigília. E elas querem conquistar isso de algum jeito. Então, todos os programas de televisão melhores acontecem no horário nobre à noite, dentro das redes sociais, dentro dos aplicativos, você tem um sequestro da atenção e isso vai mantendo você vigil. A gente não vale muita coisa comercialmente dormindo, né? Ninguém quer um consumidor dormindo. A gente quer o consumidor acordado, consumindo, ou interagindo, ou participando. Por isso que o sono, ele é um mecanismo contrário, no contrafluxo. Para quem interessa seu sono? Para você. Só para você. Para as pessoas que querem algo de você, você dormir não é bom. Mas para você, dormir é muito bom. É a única opção. No fundo, isso que eu falei é uma certa mentira. Porque para quem quer mesmo algo de você, seria bom que você dormisse também. Se alguém quer o melhor Leandro, deixa o Leandro dormir. Se alguém quer a melhor Mari, deixa a Mari dormir. Eu não quero um cirurgião que me opere com privação de sono. Eu não quero meu motorista de ônibus com privação de sono. Eu não quero. Se tiver, eu não quero nem entrar no ônibus. Eu quero ele com o sono adequado. Então, a gente tem que mudar essa questão da sociedade. O descanso, ele é um ativo de qualificação. Quem se dedica ao sono, à pausa, ao descanso, faz um bem à sociedade, faz um bem ao próximo, porque você entrega qualidade, você entrega saúde. E você respeita esse conceito que eu falei. Não tem outra forma de fazer isso sem ser dormindo. Antigamente, aí, muitos jovens não vão lembrar dessa época, mas teve um reality show no Brasil que se chamava A Guerra do Sono. Luciano Huck, se não me engano, fazia. Foi um dos primeiros reality shows. Os caras enclausuravam ali as pessoas, filmavam e tal, e aí ganhava o prêmio quem demorasse mais para dormir. Então as pessoas ficavam ali. Antigamente tinha esses realities mais legais, né? Comer barata, fazer não sei o quê. Aí, agora. Mas se pensar os realities atuais, você tem muito isso. Por exemplo, você pega o Big Brother, as pessoas ficam enclausuradas e tem prova de resistência. Você leva o corpo ao extremo da privação e aí vê como é que as pessoas se comportam, né? Então, nos reality shows, você vê muito hoje excesso de álcool, privação de sono. E você vê algumas pessoas saindo totalmente da casinha. Você vê pessoas tendo surtos, começando briga. Perceba que a sociedade ela funciona mal privada de sono. Nessa guerra do sono, você via pessoas começando a ficar confusas, assim. A pessoa se transforma, né? Só que a gente não percebe isso na privação mais suave. Mas acontece com a gente. A gente começa a piorar. A gente começa a piorar sem perceber. O sono, ele é um ativo muito importante. Se hoje eu pudesse parar de comer 100%, parei de comer, ou parar de dormir 100%, eu morreria primeiro por falta de sono, não por falta de comida. Eu aguentaria mais tempo sem comer do que sem dormir. Se fosse possível. Porque não é possível. Quando você fica 1, 2, 3 noites, o corpo ele entra automaticamente num sono. Algumas doenças levam a insônia muito grave. Tem uma doença chamada insônia fatal, uma doença infecciosa gravíssima. Então a pessoa privada de sono, ela em poucos dias ela perde a lucidez, ela perde o controle organizacional do corpo e ela colapsa. Então é impossível viver sem sono. Sendo que a pessoa em greve de fome, ela vive dias, às vezes semanas, sem água, ela dá um jeito. Você vê, às vezes, casos de uma pessoa que ficou num buraco ali e ficou tempos ali, né? Ela dormia. Então, o sono, ele não é um mimo, ele não é um capricho, ele é uma obrigação de vida. Dormiu menos, viveu menos. Dormiu menos, viveu pior.
Então, esta nossa conversa ela é muito importante. Leandro, mas o sono, o que eu vou fazer, né? Eu tenho que ter sono. Se eu chego lá na hora de dormir e não tenho sono, e é isso que a gente vai discutir hoje. Algumas pessoas realmente vão precisar de medicina, vão precisar de medicamentos, terapia comportamental para sono, vão ter que caprichar um pouco mais para obter um sono de qualidade, às vezes até remediar. Mas muitos acabam pecando um pouco nesse movimento em relação ao sono. Hoje em dia, eu vejo as pessoas dormirem muito por exaustão. Elas deixam o corpo estar numa exaustão e aí caem num sono. A gente não caminha em direção ao sono. Falta esse termo que hoje a gente chama de higiene do sono. É um termo que eu não gosto muito. Aliás, eu não gosto desse termo higiene. É uma palavra esquisita. Higiene nos remete a uma certa pasteurização, uma certa limpeza. Mas esse é o termo consagrado, higiene do sono. É como fazer para dormir melhor. Como fazer para melhorar o nosso sono. As pessoas hoje, de modo geral, dormem mal. Adultos, 30 a 50% dos adultos têm queixa de sono. 10% dos adultos têm insônia crônica. Dormem mal mais que 2 vezes por semana, por mais de 12 semanas, mais do que 3 meses consecutivos. Então a insônia hoje é um transtorno muito frequente, principalmente em grandes cidades. A pessoa com insônia, ela mesmo fazendo o que a cartilha, ou seguindo a recomendação, ela não consegue dormir adequadamente. A insônia é dividida em alguns tipos, assim. Insônia mais aguda, até 12 semanas, mais crônica, acima de 12 semanas, uma divisão um pouco arbitrária. Tem a insônia inicial, aquela que é a dificuldade em pegar no sono, aquela pessoa que vai para a cama e fica fritando na cama, não consegue pegar no sono. O que é normal? O normal é a pessoa quando vai para a cama, tendo feito todo o ritual pré-sono, que ela adormeça em até 20, 30 minutos. Acima disso é considerado uma latência mais alta. A gente tem 2 problemas aí. Realmente algumas pessoas chegam muito pilhadas na cama e chegam muito quentes, com muita adrenalina e cortisol circulando, acabam demorando para dormir. Mas também existe alguma disfunção de expectativa. Às vezes a pessoa também tem uma expectativa de dormir rápido demais, principalmente as pessoas que já conhecem remédios para sono, já foram medicadas, também uma falta de paciência, às vezes, para que esse sono ele entre numa forma mais natural. Um outro tipo de insônia muito comum também é a insônia de manutenção. É aquela pessoa que até dorme, mas acorda durante a noite e demora para readormecer. Então essa noite picada e onde a pessoa demora para readormecer. E tem uma outra insônia que é o despertar muito precoce, ou insônia terminal. Então, dificuldade em pegar no sono, acordar durante a noite, ou a insônia terminal. A insônia terminal é muito comum em idosos, pessoas com depressão, às vezes tem isso, acorda 4, 5 da manhã, sem sono. E aí ela poderia dormir um pouquinho mais, mas ela não consegue. E tem pessoas que têm mista, né? Tem vários tipos. Demora para dormir, acorda à noite. Agora, não dormir bem me dá 2 desafios. Primeiro como eu faço para dormir melhor. Mas o segundo e mais importante por que será que eu estou dormindo mal? Será que essa minha insônia, esse meu dormir mal, já não é sinal de que eu estou com um outro problema de saúde? Porque não basta só, eu durmo mal, então eu vou dormir bem. Eu preciso entender que o dormir mal, às vezes, é um sintoma de uma disfunção que eu já estou tendo. Clínica ou de saúde mental. Várias doenças clínicas pioram o sono. Fibromialgia, dor crônica, asma, refluxo, problema de próstata. Muitos homens acabam urinando muito à noite. Mulheres também, apneia do sono, pernas inquietas. Então, a primeira pergunta é, por que eu estou dormindo mal? Esse dormir mal pode ser um sintoma de que algo já não vai bem.
É um ciclo biológico que está rompido. Igual quando uma mulher tem um ciclo menstrual, e o ciclo menstrual se altera. Fica longo, fica curto, sangra mais, sangra menos. A primeira pergunta é, opa, o que está alterando o meu ciclo? Mesma coisa o ciclo alimentar. Nossa, eu estou comendo errado, estou ganhando peso ou perdendo peso. A primeira pergunta é, pô, o que está me fazendo levar... E a gente vai investigar esta questão. Em saúde mental é muito comum o distúrbio de sono ser um sintoma. Às vezes a pessoa começa a dormir mal e por trás disso tem um quadro de ansiedade. E a ansiedade leva ao sono ruim. Dificuldade em pegar no sono e manter o sono. Porque a ansiedade é a preocupação excessiva, é o sofrimento antecipado, é a mente que não desliga, é a ruminação mental, é a insegurança, o medo. Perceba que isso alimenta a vigília. A depressão é outra coisa. A depressão altera o sono. Pessoas com depressão muitas vezes têm insônia. Dificuldade em pegar no sono, em manter, despertar precoce. Às vezes dorme demais. A hipersônia também é típico da depressão. Então perceba que o distúrbio do sono pode ser sinal de algo que vá mal na saúde mental. Toque atrapalha o sono. Esgotamento profissional, fadiga, estresse atrapalha o sono. Então o sono, ele é um ativo, mas ele também é um termômetro em saúde. Se o seu sono não está bem, a primeira pergunta é, será que tem alguma coisa errada? Quando o médico ouve uma queixa de insônia, ele vai investigar uma série de questões. Ele vai investigar a tireoide, os hormônios sexuais. Mulher na menopausa, por exemplo, tem muito distúrbio de sono. Calor, fogacho, incômodo, insônia, dificuldade em pegar no sono e mantê-lo. Ele vai fazer perguntas em saúde mental. E talvez ele faça uma intervenção no sono. Só que a intervenção ela não pode ser só sintomática. Eu vou olhar o sono e tratá-lo. Eu preciso fazer uma avaliação macro. Porque eu não posso só artificializar o sono. Eu preciso entender o que ele quer dizer com isso. Cadê o meu? Eu estou falando e nem estou passando os slides, mas eu vou passar os slides. Não tem muitos slides, na verdade. Tem também algumas perguntas. Já pode mandar. Já pode passar? Esse primeiro slide aqui, até a gente coloca os livros, a gente vai ter hoje no sorteio o Cérebro Ansioso e o Depressão Não é Fraqueza. Esses livros são escritos para leigos. E todos os livros, todos eles, os 4, falam de sono. Porque não tem como falar de memória sem sono. Não tem como falar de ansiedade sem sono. Não tem como falar de depressão sem sono. Agora, esse último livro, que é o Laranjinha, Os Novos Desafios do Cérebro, ele tem um capítulo só sobre isso. Os cobertores curtos da modernidade, que eu chamo, né? E aí a gente fala sobre insônia, né? Não só sobre insônia, que é a pessoa que quer dormir e não consegue. Mas tem uma privação de sono que é até mais comum, que é a pessoa que consegue dormir, mas não faz. Ela não se dedica, porque ela dorme tarde, porque faz muita coisa à noite e acorda cedo com o despertador, porque tem coisa para fazer de manhã. Então, essa pessoa que amassa o sono vai dormir meia-noite, porque, sei lá, tá lá na rede social, ou tá assistindo uma série, aí tem um gancho, ou tá conversando, ou tá pensando, ou tá resolvendo, ou lendo. A pessoa ela tá querendo viver um pouquinho mais à noite e de manhã acorda com o despertador. Isso não é bem uma insônia, porque não é uma dificuldade biológica, mas é uma privação crônica de sono. O sono ele ficou amassado. E esta privação de sono vai ter a mesma repercussão da insônia a médio e longo prazo. Porque o corpo dormiu menos tempo, ou com menos qualidade, e isso vai acumulando. Você vai pagando um boletinho ali. E esta conta ela pode chegar de um jeito ou de outro. Ela pode chegar numa forma de uma patologia ou de outra. Às vezes é o sistema imunológico que dança. Às vezes, dependendo da genética, é uma depressão lá na frente, ou uma ansiedade, ou uma insônia biológica mais grave. Esse boleto depende um pouco da estrutura genética. Pode demorar mais, pode demorar menos. Fala, Mari, você já quer colocar umas perguntinhas? Pode colocar. Queria sim, doutor. Queria aproveitar também para registrar aqui a presença da desembargadora federal Renata Lotufo, que é coordenadora acadêmica aqui da Escola de Magistrados e está compondo a mesa, também vai trazer algumas perguntas para enriquecer o debate. Eu tenho dúvidas minhas, mas eu vou começar, então, pelas dúvidas que vieram via chat, tá? O Ricardo Araújo Garcia escreveu: Doutor Leandro, eu acabo dormindo muito durante o dia, nos finais de semana.
até para, teoricamente, recuperar o corpo do batidão da semana. Mas qual é o real impacto deste dormir durante o dia para o corpo? Quer que eu faça as outras ou uma por vez? Não, acho que essa é uma ótima pergunta. A primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é com isso. Lógico que se você tem uma semana complicada, com pouco sono, com muito estresse, se você tiver um final de semana mais tranquilo, conseguir recuperar esse sono, isto é menos pior. Mas não é o ideal. O ideal seria trazer esse sono para o formato circadiano. Dormir melhor durante a semana. Porque o leite já derramou um pouco. Inês é morta, a gente fala, né? Inês já é morta. Porque se eu dormir pouco, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu já liberei mais cortisol, eu já vivei o corpo de sono, eu já fiz o corpo rodar de uma forma alternativa, privada de sono e com excesso de vigília. Quando eu chego no fim de semana e tento recuperar isso não consegue recuperar a minha saúde retrospectivamente. Aliás, isso quase sempre nem funciona. Hoje, por exemplo, eu falei, eu tenho a palestra lá na EMAG, eu não vou atender no consultório, vou dormir um pouquinho mais, vou acordar, 8 horas. Geralmente eu acordo um pouquinho mais cedo pro consultório. Não consegui, porque o meu corpo, ele, me acordou às 6, né? Porque um dos relógios biológicos, eu falei um que é a luz, né? É que o sol se põe e a gente tem que fazer com que ele realmente se ponha. A gente tem que desligar, né, as luzes, diminuir os aparelhos, melhorar as distâncias e realmente melhorar essa questão. Esse é um dos itens. Mas o outro item é a regularidade. O corpo ele se condiciona ao que lhe é regular, ao que lhe era um hábito. Então, se você tem um hábito de semana de dormir pouco e no fim de semana de dormir muito, você tem dois problemas, que é um ciclo atípico e um hábito ruim. Tem que tentar fazer isso. Leandro, é utópico. Talvez seja um pouco utópico, mas o que a gente conseguir alargar e trazer isso para a rotina é melhor os dias serem mais parecidos. E quando a gente discute jornadas de trabalho, a gente discute isso. Quando a gente discute jornadas alternativas, para que todo mundo não tenha que acordar o mesmo raio do horário, pegar o mesmo raio do trânsito, entrar no raio do mesmo horário. Então, tudo isso faz muito sentido quando a gente pensa a sociedade como a gente imagina para saúde. Então, cuidado. É difícil recuperar o sono depois, não resolve, e o dormir de dia pode ser um problema para algumas pessoas. Eu digo dormir. O cochilo, a sesta, né, que o pessoal fala, que é aquela coisa meio lá, meio cá, que você fica ali meia horinha, isso não faz mal. Isso é até bom em alguns cenários. Adolescentes, trabalhadores que acordam muito cedo, isso eu acho até legal, porque você troca um período pós-almoço de baixo rendimento, recupera o cérebro e rende melhor na sequência. Mas aí é uma coisa de 20, 30 minutos para algumas pessoas e tal. Vou aproveitar aqui a pergunta da Andréa Regina Rodrigues, que eu acho que ela dá um complemento para a primeira pergunta, vai ficar bem interessante. Ela começa dizendo, Dr. Leandro, é incrível, tento estar sempre presente em todas as palestras que ele ministra. E aí ela segue com a pergunta. Em relação às pessoas que dormem demais e trocam o dia pela noite, biologicamente esse sono tem os mesmos benefícios? E mentalmente? A pergunta é excelente. Primeiro, obrigado pela atenção e pelo carinho com a palestra. A pessoa que dorme de dia e não à noite, ela tem uma qualidade de sono pior. Primeiro que ela está na contramão da biologia do mamífero, que é dormir no escuro. À noite, a gente tem uma queda de temperatura das regiões do mundo, né, do ambiente. A gente tem, teoricamente, mais silêncio. Aqui em São Paulo não necessariamente isso acontece, às vezes você está perto de um batidão, de uma rave, numa rua agitada, mas se pensar na natureza das coisas, a noite ela é mais propícia ao sono. O corpo ele desliga, as outras pessoas também estão dormindo, então teoricamente o sono noturno ele é mais caprichado, ele é mais fisiológico. Às vezes não dá, a pessoa trabalha em turno, né? A pessoa está dormindo, trabalhando à noite, pronto-socorro, segurança pública, limpeza, mas a gente não gosta desse ciclo. Esse ciclo a pessoa poderia
ficar 1 ano, 2, 3, muita insalubridade fisiológica. O ideal é que ela pudesse sair disso tão logo fosse possível. Cargas 12 por 36 são absolutamente bizarras do ponto de vista fisiológico. Trabalhar à noite 12 horas, depois dormir a noite seguinte, trabalhar depois das 12 horas. Então, tanto que até uma indenização, né, que é a insalubridade, mas existe um custo em saúde. Agora, quando não tem jeito, é melhor dormir de dia. Por exemplo, eu vou ter uma festa, então se eu puder dormir um pouquinho antes ou posterior a isso, eu gosto de compensar o sono nas primeiras 24, 48 horas. Se você tiver que ser privado de sono por algum motivo, compense o seu corpo em 24, 48 horas, que aí dá para você pagar esse boleto. Então, aí você pode dormir um pouquinho de dia, né? Porque tem coisas muito interessantes que realmente acontecem à noite. Mas como hábito, melhor dormir à noite e de dia ficar acordado. E aproveitando essa questão, algumas dicas de ambiente. À noite, o corpo ele gosta de baixa luz, ele gosta de baixo ruído, ele gosta de controle térmico. Então, investir nisso. Se a gente passa 1/3 da vida no raio da cama, se a gente passa 25 anos dormindo, a gente tem que investir muito nisso. Sabe? Investir. Eu vejo gente que investe num carro, investe numa televisão gigantesca. Meu, é na roupa de cama, é no travesseiro, é no controle térmico, né? Pra você não ficar transpirando ali, 25 anos ali, né? Sei lá, colocando uma janela anti-ruído, sabe? Pra minimamente entregar pro seu corpo um controle de barulho. É escolher o lugar que você vai morar, viver num lugar menos barulhento. Meu, é muito que a gente consegue fazer a decoração clean, televisões menores, mais distantes, ou até não ter a televisão no quarto, usar o quarto para dormir ou relaxar, né? Condicionar o corpo e o cérebro a entender que ali é a caverna, ali é o lugar de paz, né? Não levar o computador, o celular, né? Não ficar ali brigando com a fisiologia e dormir por exaustão com o celular em cima do corpo. Então, assim, parece que é uma coisa meio óbvia, mas a gente não faz, né? A gente ali vai com um colchão mais ou menos, tem 300 anos o colchão, o travesseiro que dá, do jeito que dá, porque a gente sabe que o corpo vai cair no sono. Só que será que eu estou oferecendo o conforto? Pô, sei lá, aos pouquinhos, guardar um dinheirinho para transformar o seu quarto num quarto de hotel, né? Num quarto que você quer dormir quando você vai num spa, né? É um quarto confortável, gostoso, onde ali, nossa, é um negócio que vai me recuperar pro dia seguinte. Pai, né? Vale muito isso. Tô achando que todo mundo vai sair da palestra comprando colchão. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta minha, que eu acho que eu fiquei, depois da resposta da pergunta da Andréia, eu fiquei com uma certa dúvida. O senhor falou que biologicamente não é bom dormir durante o dia e ficar acordado à noite como um vigia noturno, por exemplo, né? Mas e no caso das pessoas que, por ter muita dificuldade para dormir, acabaram se adaptando melhor, como minha mãe que dorme 3 da madrugada e vai até mais ou menos meio-dia, 1 hora da tarde. E aí vou aproveitar a pergunta do Ricardo, que acho que tem bem a ver. O Ricardo Araújo Garcia pergunta: Doutor Leandro, em palestras recentes que tenho assistido, os profissionais têm falado que não existe indivíduo noturno. Mas no meu teste genético constou que eu seria um indivíduo noturno e eu realmente me sinto mais disposto à noite. O senhor pode falar um pouco sobre se existe mesmo ou não o indivíduo noturno? Na verdade, existe. Dentro das variabilidades e tendências genéticas e culturais, tem pessoas que rendem mais ao final do dia. Agora, eu acho muito ruim esse negócio de indivíduo noturno. A impressão é que o cara, tipo, é um X-Men, assim, né? Tipo, à noite o cara, pá, e de dia o cara dorme. Não é grosseiramente assim. Por isso que eu até acho razoável. Tem pessoas que rendem melhor e vão dormir meia-noite, 1 hora, e aí acordam 8 horas, 10 horas. Ainda acho razoável. 3 da manhã e meio-dia, eu já acho um pouco
excessivo. Mas, sei lá, tem pessoas que funcionam bem assim. A gente não pode também, se a pessoa não tem nenhum ônus com isso, não tem nenhuma patologia, né? Eu acho que é possível. Tem pessoas que têm uma tendência a dormir menos horas. Eu acho que entre 6 e 9 horas parece bem razoável. Abaixo de 6 horas já é dramático, não dá. Tem gente que fala assim, fala com orgulho às vezes, eu preciso de 4 horas por noite. Eu não vejo orgulho nenhum disso. Essa pessoa que fala que dorme 4 horas e fica bem, melhor ela estaria dormindo 5. Ela pode ficar bem dormindo 4. Mas quando coloca essa pessoa para fazer testes, se ela dormisse 5, 6 horas, ela melhor estaria. Então, tudo bem, você é um cara bom, mas seria um cara ótimo. E as pessoas falam isso como um elogio, né? Não sei quem só precisa de 3 horas. O pai amado, eu não quero nem estar perto dessa pessoa. Porque não é uma coisa que faz sentido. E vira uma cultura do quem dorme menos, quem aguenta mais. A gente está vivendo na guerra do sono de novo, né? Eu não sei, eu acho que a pessoa que fala assim, eu durmo 8 horas. Pô, legal, eu durmo 7 horas. A gente tem um slide disso, que é o primeiro slide, eu até vou passar. Cadê o passador? Ele não está... Alguns pacientes não são noturnos, pessoas não são noturnas. Elas são ditas mais notívagas, elas são ditas com rendimento melhor à noite. Tem pessoas que acordam de manhã, que também são bizarras, que elas são muito matinais. Você deve crer, o cara às 5h30, o cara vou caminhar, eu vou... acorda cantando, dando bom dia pro pássaro. Falo, você não tá normal. Você não é normal, porque não é normal, né? Eu olho assim e falo, tá muito esquisito. Mas são as variações. A pessoa muito matinal, depende de pico de cortisol, de pico de hormônio tireoidiano, depende de cultura, de hábito, depende de um monte de coisa. Eu acho que as pessoas podem se conhecer. E isso que eu acho legal do horário comercial mais dinâmico, né? Porque a pessoa se encaixa naquilo. Mas não é noturno diurno, é mais vespertino, mais matutino, né? E aí você tem que comandar a sua vida de acordo com a sua biologia. Ainda mais a gente que é totalmente miscigenado geneticamente. Então é lógico que a gente carrega genes de pessoas que não viviam exatamente aqui em São Paulo. Elas viviam em outra região. Nossa genética, nossa biologia, ela é muito diferente do nosso mundo contemporâneo. A gente passou por um monte de revolução tecnológica e carrega genes. Então, respeitar e conhecer. Bom, a insônia é um problema de saúde pública. O transtorno do sono mais frequente é distúrbio do sono. Quase metade dos adultos tem alguma queixa de dormir mal. Desses, 10% tem insônia crônica. Quem sofre mais com insônia? Essas pessoas sofrem mais. Qualquer um pode ter insônia, né? Homens, mulheres, crianças, mas mulheres têm mais dificuldade de sono do que homens. Principalmente no período fértil ali. Menopausa, ciclo menstrual altera o sono na mulher. A mulher também tem mais doença em saúde mental, mais depressão, ansiedade. Então, mulher tem mais distúrbio de sono. A maternidade altera muito o sono da mulher, né? O puerpério, a gravidez e depois... A criança já grande, aquele sono que fica superficial e entrecortado. Então as mulheres têm mais problemas nessa situação. Também passam por mais jornadas múltiplas, duplas, por mais problemas culturais que também levam a mais distúrbio de sono. Idosos têm mais problema de sono por dores, problemas clínicos, por um sono mais fragmentado. É comum o idoso ter um sono bifásico, né? Dormir mais um pouquinho à tarde, acordar cedo. Então, cuidado com o sono dos idosos. Trabalhadores de turnos, pessoas que trabalham em turnos noturnos, fazem plantões, têm mais doença de saúde de sono. Pacientes com doenças clínicas. Pessoas com depressão, ansiedade, bipolaridade, TDAH, quase todos os diagnósticos psiquiátricos alteram o sono e medicamentos para essas condições também alteram o sono e pessoas com histórico familiar também. E aqui está no que a gente falou ali. Existe uma variação interpessoal. Pessoas que dormem menos e pessoas que dormem mais. Tem pessoas que tendem a ficar bem com 6 horas. Aqui ainda é uma coisa que pode acontecer. Eu durmo 6, 7 horas, fico bem. Abaixo de 6 horas, os trabalhos já mostram que existe um custo metabólico, um custo fisiológico. Então, não baixar abaixo de 6 horas. Acima de 6 horas, alguns vão ficar bem com 6 horas. Mas cuidado, não é estar bem ou estar mal, é estar melhor ou não melhor. Porque às vezes você está bem,
mas melhor estaria dormindo um tiquinho mais. Acima de 9 horas, alguns trabalhos também falam que pode não ser muito saudável. Aquela pessoa fala assim, nossa, eu preciso de 11 horas, 10 horas de sono. Pode ser que já mereça uma investigação para uma hipersônia ou para uma sonolência excessiva. Mesmo na adolescência. Adolescência, 9 horas, 10 horas, da adolescência bate 10 horas, ainda é razoável. Agora, uma coisa que eu acho interessante para um adulto, tem adulto que fala assim, Leandro, eu durmo 8 horas e de dia eu continuo tendo muito sono. Tem que tomar cuidado, porque o sono não é só tempo, o sono é qualidade. Às vezes a pessoa acha que dormiu 8 horas, mas ela não dormiu. Um exemplo claro disso é a apneia do sono. A pessoa com a apneia obstrutiva do sono, ela dorme 8, 9 horas, só que ela acha que dormiu. Só que ela não dormiu, ela teve vários engasgos, o sono ficou picotado. Aí de dia ela fica sonolenta. Ela encosta, dorme, ela fica sonada, ela dirige, dorme, vai ver uma TV, dorme. Tem gente que fala assim, nossa, ele não tem problema de sono, ele encosta e dorme. Às vezes ele tem, porque ele está privado de sono. Então na apneia do sono tem sonolência diurna, o paciente é um roncador, geralmente ronca, e esse é um outro conceito errado, né? Nossa, como dorme bem, está até roncando. Não, o ronco é um mau sinal. O ronco é um estridor, é uma dificuldade do ar atravessar, né? Então, roncar é um sinal ruim de sono. Ele ronca. Ah, ele encosta e dorme. Isso não é bom. Encostar e dormir quase sempre é sinal de alguém privado de sono. É alguém que não dormiu o suficiente e aí ele desliga. Ou então ele pega no sono e sonha rápido. Isso não é bom também, porque ele já entra no sono e já cai no sono bem rápido. Isso quase sempre é sinal de gente privada de sono. O sono ele também é qualidade, não só quantidade. E durante a vida isso muda, né? O bebezinho dorme 16 horas, a criança 9, 10 horas, a grávida dorme mais, o adulto 7, 8 horas, o idoso dorme um pouquinho menos, aí tem um cochilo. Agora, isto é idade, mas existe uma genética. Algumas pessoas são dormidoras mais curtos e mais longos. Mas dentro do razoável, 6 a 8 horas, com regularidade. O sono ele tem que ter duração, tem que ter arquitetura, mas ele tem que ter uma eficiência. Sono reparador é aquele que cumpre o papel. Eu acordei de manhã, olha, parece que eu estou melhor. Eu tenho uma condição física de qualidade, eu estou atento, eu estou criativo, eu não estou com dor muscular, não estou fadigado. Se você acorda sentindo-se mal, ou durante o dia esses sintomas de fadiga, indisposição, sonolência acontecem com frequência, provavelmente está descansando pouco, né? Então cuidado, porque a gente entrega tudo para a vigília, né? Deus só ajuda quem cedo madruga na cultura moderna, né? Então cuidado, né? O que a medicina tem estudado, entendido, é o contrário. Deus não ajuda quem cedo madruga. Na verdade, existe uma perda invisível ou visível de rendimento. Vigília, quem alimenta a vigília? Adrenalina, cortisol. O sono é o contrário disso. O sono é você sustentar uma situação onde o seu coração bate mais devagar em alguns momentos do sono, onde a sua pressão tem um descenso de 10% da pressão média, aonde o tecido de reparação ele vai cicatrizar e vai regenerar, aonde o seu sistema imunológico vai entender quem vai atacar, quem não vai, ele vai ser treinado à noite. Os seus hormônios vão ser liberados de uma forma específica à noite, que vai diminuir o risco de obesidade, diabetes, hipertensão. A pessoa que dorme melhor, ela infarta menos, ela tem menos derrame, ela envelhece mais devagar. Então, a noite dormida é saúde poupada. E isso não é automático no dia atual. O sono, ele tem um propósito psicológico. Quando eu durmo mal, dorme mal 1, 2 noites, a gente automaticamente fica irritado, intolerante, pavio curto. A gente começa a julgar mal as situações de urgência. A gente tem reflexo alterado. A privação de sono hoje é tão importante quanto o uso de celular ou embriaguez no volante. A gente tem muito problema com privação de sono.
Né? Então, a função psíquica. A gente tem sintomas depressivos quando não dorme bem. Aí a gente passa 2, 3 dias e fala, nossa, parece que eu sarei. Entrei de férias, sarei. Tenho feriado, sarei. Meu, era só sono. Era só tranquilidade, né? E eu vou falar uma coisa. Sono não é só sono. Sono é perissono. O que eu faço antes de dormir já é sono. Né? Se eu desliguei as luzes adequadas, se eu desliguei rede social, se eu parei de trabalhar, se eu, sei lá, fiz um relaxamento, um yoga, uma respiração, se eu comecei a baixar a velocidade do meu cérebro, isso já é saúde, isso já é sono, né? Bom, tem um componente muscular, quem dorme mal tem uma resposta muscular muito pior. Metabolicamente, o corpo desanda, metabolicamente é muito rápido, piora muito o controle de colesterol, diabetes, taquicardia, hipertensão. Então, o cardiovascular vai pro brejo e a imunidade dança com privação de sono. Mais reativação de vírus herpes labial, zoster, mais infecções, maior riscos oncológicos. Então, a privação de sono, como eu falei, sono é zeladoria. Zeladoria custa tempo, custa dinheiro e é importante para que quando a vigília chegue, quando eu acenda a luz da estrutura da vida, que eu tenha, já está tudo limpo, organizado, treinado para uma nova vigília, né? O sono, ele é muito mais complicado do que a gente... Parece que a gente está assim, ou acordado ou dormindo. Mas não está. Durante o sono, a gente tem fases de sono que são totalmente diferentes entre si. Esse ciclo, fase 1, 2, 3 e sono REM, acontece a cada 90 minutos. A gente passa por essas fases, essas 4 fases, 5 vezes à noite. A fase mais bizarra que a medicina conhece, essa fase aqui, a fase REM. REM é movimento rápido dos olhos, né, em inglês. A fase REM é uma fase muito bizarra. A pessoa está lá, fase 1, 2, 3, 4. Na fase 3 e 4, que agora é fase 3, a pessoa está com sono profundo. A pessoa está bem assim, sem percepção do ambiente, bem relaxada. De repente, depois de alguns minutos, vem a fase REM. A fase REM é uma fase onde o cérebro, ele parece desperto, ele parece que ele acorda, mas ele acorda para dentro dele. Ele não acorda externamente. O paciente está dormindo profundamente ali. É o momento onde o corpo está totalmente relaxado, é a atonia do sono REM. Os músculos estão relaxados, o paciente não está percebendo, a pessoa não está percebendo o mundo ao redor, mas o cérebro ele acorda, pimba, começa atividade como se vigília fosse. Nesta fase, você organiza a memória, você apaga memórias irrelevantes, você organiza a mente, a casa, você sonha. Não tem nada que faça a pessoa sonhar como o sonho. A gente até brinca, quais são os seus sonhos? Mas como sonho, o sonho é uma coisa muito bizarra, né? A pessoa está lá dormindo, inerte, de repente ela está vivendo um negócio bizarro. Ela está perturbando o tempo, ela está perturbando as relações pessoais, ela está vivendo de uma forma onírica, né? Então, nada em vigília substitui o REM. Porque não existe REM em vigília, não existe atividade desincronizada cerebral, e a gente faz isso 5 vezes por noite. Ah, mas eu não sonho. Sonha. Ah, mas eu não lembro. Pode ser que não lembre. Porque lembrar de um sonho depende de você acordar num REM, ou acordar perto de um REM. Esses sonhos que acontecem na calada da madrugada, a gente não lembra. Mas eles são extremamente importantes para a saúde mental, para testes, são simuladores emocionais, organização de memória. Então, quem dorme mal, perde muitas vezes. Perde porque não organizou memória dos dias anteriores. Perde porque não preparou o cérebro para o dia seguinte. Então, não tem como substituir o sono por nada. Lógico. Então, uma pergunta. Eu já tive sonho na fase 1. Isso é sinal de exaustão? Sinal de exaustão. Pode acontecer de você privado de sono, você caia num sono, aqui na fase 1, 2 superficial, e já entre no REM. A gente chama de redução da latência do sono REM. A pessoa pode estar aqui, ela vem, dorme e já começa a sonhar. Cai em REM. Às vezes começa a sonhar aqui já. Pode acontecer. Na fase 1, tem muita coisa que acontece aqui. Na fase 1, é comum a pessoa, fase 1, 2,
é muito comum um fenômeno tipo uma mioclonia, assim, a pessoa dá um susto, né? Ou tem uma sensação de queda, assim, né? Mas é comum a pessoa cansada, ou porque teve muita coisa durante o dia, ou porque está privada de sono, entrar em REM rapidamente. Às vezes até em cochilo. A pessoa cochila e já sonha. Mas o natural é o primeiro REM demorar alguns minutos. Então a gente tende a sonhar. E o REM o REM mais organizado, geralmente é na segunda metade da noite. Na primeira metade, o REM ele é mais curtinho. Por isso que a gente tende a lembrar dos sonhos mais no final da noite, quando a gente acorda. No final da noite, o REM ele começa a crescer. Ó. Aqui é um gráfico mostrando que o REM ele começa a crescer e a gente passa por vários ciclos. Isso é uma noite, 5 ciclos, mas tem variações. Privação de sono, latência do REM, ela acontece aqui. Pode ter sonho em outras fases, tá? Sonhos. Mas são sonhos mais esquisitos, mais leves, com despertar, os sonhos mais com a história mais robusta, geralmente é bem no REM, tá? E aí, respondendo a sua pergunta, não é que você sonhou no 1. É provavelmente porque você passou 1, 2, 3 REM com mais velocidade e tinha um pouco... Parece aquela brincadeira do 1, 2, 3 pi, né? É 1, 2, 3 REM, 1, 2, 3 REM. Mas para entender como o sono ele é sofisticado. O REM ele é mais curto, depois mais longo, e em cada fase do sono eu faço uma coisa. Na 3, o coração bate mais devagar. No REM, o coração já bate mais rápido. Cada parte do sono ela tem a sua função. Hormonal, metabólica, muscular, saúde mental, memória e intelectualidade. Na boa, alguém roubar do sono para entregar para a vigília é uma besteira. É roubar dos pobres e entregar para os ricos. É o que a gente chama de efeito Robin Hood às avessas. A gente tem que roubar dos ricos e entregar para os pobres. Assim, eu estou falando assim entre aspas, né? A gente tem que roubar da vigília. Não é para sair assaltando... Talvez. Não, estou brincando. Não. Mas pensa que na distribuição de renda da matemática da vida, a gente rouba do sono e entrega para a vigília sempre. Sempre dá para dormir um tiquinho menos, acordar um pouquinho mais cedo, dormir um pouquinho mais tarde para resolver um BO da vigília. E a gente faz isso a vida inteira. E raramente a gente inverte. Agora eu vou fazer o contrário, eu vou dormir mais, a gente faz isso como exceção. E devia ser a regra. Porque no fundo, a vigília precisa muito do sono. Sem o sono, a vigília ela é pior. Ela é mais cansada, mais fadigada, menos criativa, tem menos rendimento. Então é isso que a gente precisa voltar a ensinar para a população. Dormir não é luxo, descansar não é luxo, pausar não é luxo, é obrigação, né? É obrigação. E é culpa também, né? A gente se sente culpado. Culpa total. O cara dorme à tarde, o cara tá... vou parar tudo e vai dormir. Com tanta coisa para resolver, você vai parar e dormir? Exatamente, porque eu tenho tanta coisa para resolver que se eu não dormir, eu não consigo resolver. Aí eu durmo e aí eu volto. E quando eu volto, eu resolvo. E é isso. Porque a gente não percebe que a gente vai empilhando problemáticas. Algumas problemáticas são até causadas pela privação de sono. Por exemplo, grau de ansiedade, sistema de prazer funcionando mal, esgotamento profissional. A gente já sabe, as pessoas adoecem. 1/3 da população tem um CID claro em saúde mental. E o sono, ele é causa e efeito. Ele piora pela condição mental, mas piora a condição mental. Então é igual a gente teve que ensinar os caras a fazer exercício físico. Agora todo mundo já sabe, é obrigação, não tem como. Ah, mas eu não gosto, não tem como. Não tem outra coisa que substitua isso. Não tem. Ou faz ou morre. Ah, tem que comer bem. É opção, não é opção. Ou come bem ou vai adoecer. A gente não tem mais outra coisa. Não tem, a medicina não resolve, não tem como resolver de outra forma. Eu quero tomar uma pílula. Não tem. É isso ou é isso. Mesma coisa o sono. É isso ou não é isso. É saúde mental, é checklist. Se você não fizer, o boleto ele vai chegar a curto, médio e longo prazo. Aqui, ó, aquele que eu falei, dificuldade de pegar o sono, manter o sono ou terminar o sono. Se isso encurta o seu sono, pode ser que você tenha um quadro realmente de insônia. Pode ser aguda, pode ser crônica. A gente tem vários fatores que fazem a pessoa dormir mal. Pode ter uma predisposição, a gente chama isso aqui, olha, de teoria dos 3 P's. Teoria dos 3 P's. Várias doenças são assim.
A gente tem uma predisposição genética, às vezes, a alguma coisa. Sei lá, eu tenho uma predisposição à alergia, tenho uma predisposição genética à depressão, eu tenho uma predisposição genética à doença autoimune ou a câncer, sei lá, eu conheço ali a minha família, a minha genética, predisposição. Mas eu ainda não tenho nada, mas eu tenho uma predisposição. Aí eu tenho fatores de precipitação. Alguma coisa precipitou aquilo. Eu dormia bem, mas de repente eu passei por uma fase e comecei a dormir mal. E a partir de lá, eu tive fatores de perpetuação. 3 P's: predisposição, precipitação, perpetuação. Isso é o caminho da insônia crônica. Eu tenho uma predisposição, alguma coisa me levou a dormir mal uma época da vida, e a partir dali eu nunca mais recuperei. Por que será que isso acontece? Não deveria acontecer, né? Porque assim, se eu dormir mal uma época, o corpo não deveria ter mais sono e a partir de um certo momento eu passar a dormir bem? Faz sentido pensar assim. Mas não é assim que funciona. Eu começo a dormir mal. E aí eu começo a mudar o comportamento em relação a essa própria insônia. Por exemplo, eu começo a dormir mal e tenho sono de dia. Aí, vou dar um exemplo. Eu começo a consumir mais cafeína de dia para ficar mais acordado. Prejudica o sono. Ou eu começo a fazer cochilos de dia e passo a dormir mal. Ou eu tenho uma fase de insônia aguda e eu passo a ter uma relação ruim com a cama. É meio óbvio também isso, porque o sono ele é uma coisa meio automática quando a gente é novo, né? Criança vai lá, dorme. Hoje tá diferente já, tá mais difícil por conta de toda a tecnologia, informatização, as crianças mais pilhadas e os ambientes mais agressivos e tal. Quando esta coisa que era para ser automática, que é dormir, começa a dar trabalho, isso aumenta a minha ansiedade. Parece que é um efeito paradoxal. Quanto mais eu me preocupo com o sono, menos eu consigo dormir. Isso acontece muito com o paciente que começa a desenvolver uma insônia. Ele não vai mais para a cama tranquilo. Ele vai com a cama com uma obrigação e com medo de não dormir. Olha que coisa complicada. Eu vou para a cama, puta, será que eu vou dormir essa noite? Será que eu vou pegar no sono rápido? Então essa tensão já transformou uma coisa que era automática numa coisa mais complicada. Isso acontece em várias coisas no corpo. Por exemplo, uma disfunção erétil num homem. Ele tem uma disfunção erétil, que aconteceu uma vez, 2 vezes. Ele passa a ir para a relação sexual com medo, ou com uma pressão, ou com uma ansiedade de ter ou não uma ereção. Isso já atrapalha a ereção. Perceba que tudo que é automático e deixa de ser automático. Então, cuidado, porque esses fatores de perpetuação é essa falta de fazer as pazes com a cama. E fazer as pazes com a cama não é também fazer tudo de forma automática, então eu tenho que cumprir aqui uma gincana pré-sono, higiene e tal. É fazer isso com suavidade, que é diminuir a culpa, transformar num hábito, transformar num ciclo. E isso é mais difícil. Como é mais difícil uma reeducação alimentar versus uma dieta, mas é trazer para o consciente, né? Claro. Por gentileza, doutor, quais fatores que podem causar o contrário da insônia crônica? Um número excessivo de horas, assim, né, que o corpo demanda para dormir. Por exemplo, pessoas adultas que têm que dormir no mínimo 12 horas por dia para estarem ok. Quais fatores que poderiam levar a esse oposto? A primeira coisa que a gente tem que perguntar é, primeiro, está dormindo muito, acima de 9 horas. Essa hipersônia, essa sonolência excessiva. Primeira pergunta, a qualidade desse sono é boa? Porque a primeira pergunta que eu dou é que se a pessoa não está dormindo muito, porque está dormindo mal. Primeira coisa que leva a dormir muito tempo é a má qualidade do sono. Por exemplo, a apneia obstrutiva do sono. A apneia obstrutiva do sono, dorme muito, a qualidade do sono está ruim, está acordando muito à noite, está superficial, esse sono não está reparando no tempo correto. Segundo, não há uma condição médica onde há uma hipersonolência? Por exemplo, um hipotireoidismo, uma depressão, algum distúrbio que leve o corpo a querer dormir mais, pode acontecer. Então existem várias doenças ou vários transtornos que levam a uma necessidade aumentada do sono. Lógico, se você falar assim, olha, Leandro, já investiguei tudo, não tem doença nenhuma, o sono é qualidade maravilhosa e ainda assim eu preciso de 10 horas. Olha, tá bom, então você está naquela curva de Gauss, aquela curva de normalidade, você é um cara dormidor longo. Você, tudo bem, se não te incomoda, entregue para o seu corpo às 10 horas.
Ah, mas eu queria ser igual não sei quem que dorme há 3 horas. Não, não é a sua biologia. O cara que tem alergia a camarão pode querer comer camarão, mas não vai comer, porque senão vai fechar a glote e fechar. É a vida. Cada um tem a sua natureza, né? Não tem essa, eu invejo quem dorme pouco. Eu não sei, não. Eu invejo quem dorme muito, que dorme bem. Eu invejo, de verdade. Porque eu acho que esse cara, ele vai viver mais, vai viver melhor, vai viver mais tranquilo, assim, sabe? Mas tudo bem, eu acho que sempre que passou de 9 horas, tem que investigar. Principalmente se não é carência, privação, ou se o corpo não está rodando com alguma patologia. Várias patologias levam à hipersônia, tá? Hipersonia, dormir demais. Se a pessoa também cai no sono em atividades bizarras, fala assim, eu ligo uma série, a pessoa cai no sono. Ou então, sei lá, começa a ler um livro e cai no sono. Também não é normal. Se a latência do sono é de 20, 30 minutos, se você encosta e cai no sono rapidamente, provavelmente o sistema está um pouco desregulado. Pode ser que você esteja tendo que rever algumas coisas. Tem vários sistemas que regulam o sono. Vários. A adrenalina, a serotonina, a dopamina, a GABA, que é um neurotransmissor, hipófise, quadrenal, melatonina. É difícil. O corpo, para cair no sono, ele tem vários sistemas aqui. Mas eu quero destacar alguns aqui. Eu quero destacar a melatonina, que ela aumenta no seu cérebro, produção natural, quando a luz cai. A luz tem que cair. O sol tem que se pôr. Na sua casa, às vezes eu vejo assim, aquela briga, né? Puta, eu vou pôr luz branca, eu vou pôr luz amarela, eu vou pôr luz branca, eu acho mais bonito luz amarela, conforto, eu acho mais chique luz branca. Eu não sei, eu acho que quarto, sala, casa, a luz menos branca, ela é melhor pro sono. A luz com menos azul, né? Menos tom de azul. O celular também coloca o filtro noturno para ele emitir uma luz menos azulada, menos luz branca. Diminui a luz branca. À noite, diminui luz forte em cima, liga a luz indireta, a luz que bate e reflete, cria sombras, cria penumbra, né? TVs, se é uma TV grande, tem que ter uma distância, ou tem que ser na sala. Os quartos são cada vez menores, as TVs cada vez maiores. Isso estimula o cérebro, o cérebro não sabe o que é televisão. A televisão foi criada agora, gente, há poucos anos. O Sapiens tem 200 mil anos. A nossa biologia não sabe o que é celular, televisão. Ele vê luz, ele vê dia, é vigília, hora de ficar acordado. Então eu preciso que as coisas comecem a se desiluminar, né? Eu preciso diminuir luz branca, emissão. Isso é horas antes, informando para o cérebro que eu preciso de queda de temperatura interna, externa. Eu preciso de aumento de silêncio. Senão o cérebro ele se desfunciona. Outra coisa tá aqui, ó. Doutor, rapidinho, porque é sobre isso. Tem 2 perguntas já tem um tempinho que pode falar? Vamos. Sobre isso. Então, a Andréa Regina perguntou sobre o uso da melatonina, eu entendo que seja o medicamento, a sintética, né? Para dormir, se é normal ela, depois de um tempo, parar de fazer efeito e se ela é viciante. E sobre luz, tem aqui a pergunta da Cris, que se é verdade que a luz vermelha à noite é melhor. Então, são essas 2. A luz menos azulada, ela é um pouco melhor. Então, você vai ter luz que seja uma luz mais para o espectro do alaranjado, do amarelado, do avermelhado. A gente não tem luz vermelha, né? Não sei que seja... É até estranho, né? Uma luz vermelha, assim, subtons, sei lá. Mas a gente vê muitos estudos com luzes mais alaranjadas, mais amareladas. O vermelho, aí vai ter que estudar a crono e outras questões, porque a luz não é só luz, a luz ela tem uma interpretação de urgência, de senso, então a gente não pode fazer nada que seja contra a nossa cultura também. Agora, uma luz menos azul e uma luz menos intensa e menos direta, melhora. Então, luz indireta já é melhor, luz mais baixa. Às vezes eu vejo, casas onde o cara tem, a luz é sim ou não, né? Tipo, ou tá ligada ou tá apagada. Não é legal, porque de manhã é legal mais luz. A luz é ótimo de manhã. Uma música mais agitada, um café. Pô, legal, eu tô avisando pro corpo. Vigília, vamos à luta, vamos tal. À noite, eu preciso mudar
a minha casa ela tem que ser dinâmica o suficiente para que agora eu vou diminuir as luzes. Eu vou trabalhar com menos luz. E o corpo vai entender que é um momento circadiano e assim a gente tem que comandar. Então, vai reformar a casa, vai pensar em luzes indiretas, em luzes que batem em alguma coisa antes de bater no seu olho. Então, essa luz indireta. Por exemplo, leitura é muito isso. É melhor uma leitura num livro onde a luz do abajur bate no livro e o livro bate no olho. Isso é diferente da luz do celular, que ela sai do celular e já bate no olho. Então, é só uma dica, onde a luz a gente escolhe e a gente apaga. O som a gente escolhe e a gente apaga. Desde a decisão da parede de drywall com, sei lá, um isolamento ou não, ou uma janela anti-ruído ou não, ou um local onde você vai morar ou não. O som você escolhe. Até o fone de ouvido, o tipo de atividade que você vai fazer. Atividade à noite tem que ser uma atividade que não te dá adrenalina e cortisol. Pô, você vai pegar uma coisa que te estimula, que te deixa alerta. Isso é o contrassenso do contrassenso. De novo, você está esperando que o sono venha ao seu encontro, caia no seu colo. Você não está andando em direção ao sono. Aí é o erro. Esse sistema aqui... tem mais uma pergunta, né? A melatonina é assim. A melatonina é um medicamento, né? Então é uma molécula que a gente produz no corpo. Então cuidado com esse uso indiscriminado. Apesar de ele poder ser comprado sem receita, aqui no Brasil, numa forma de suplemento alimentar, uma dose super baixinha, que é 0,21 miligramas, uma dose que a gente nem estuda essa dose, mas aqui no Brasil tem isso, né? Se usa 0,21, que é o máximo no suplemento alimentar, a pessoa acha que tomou uma quantidade relevante de melatonina, não tomou. Tem muito efeito placebo em melatonina, porque a pessoa, qualquer coisa que ela tome e acha que vai dar sono, esse sono vem por uma certa confiança nisso. Mas a melatonina é uma substância, sim, ativa, principalmente em doses um pouco mais altas. 1 miligrama, 5, 3, 10 miligramas, mas sempre com o médico, porque ela pode funcionar melhor para um paciente e não para outro, ela pode levar a algum condicionamento, então ela pode perder o efeito. De modo bem geral, é uma molécula segura, o mundo todo usa com grau de segurança, é uma intervenção médica e em saúde, então é importante que o médico esteja ao seu lado para discutir esta questão. Não costuma viciar, tá? Mas pode habituar. Pode ser que qualquer medicação que você tome perca um pouco do efeito e que exija aumento de dose ou mudança. Por isso que qualquer substância que se tome para o sono tem que estar ancorada à mudança do estilo de vida. Porque senão a medicação perde o efeito e você tem que aumentar a dose. Isso vale para um monte de coisa. Por exemplo, para remédio que emagrece. Remédio que emagrece, se eu tomar um remédio, eu emagreço. Eu paro o remédio, eu engordo. Se eu tomar o remédio, tudo bem, indicação médica, e mudar o hábito, sei lá, ganhando mais músculo, mudando o hábito alimentar, eventualmente o remédio pode no futuro sair ou diminuir e aí eu não reengordo. Então esse mesmo efeito sanfona pode acontecer com o sono. Então cuidado para não agir só numa trincheira, tem que agir em várias. Alguns pacientes vão ter muita dificuldade para dormir e vão precisar de remédio. Não é um crime isso também. Então, tem pacientes que vão ter que tomar medicamentos. Às vezes, tarjados, controlados. Ainda é melhor dormir medicado do que não dormir. Não dormir é terrível. Então, a gente tem que também tomar cuidado para não demonizar remédio para sono, não demonizar remédio tarjado, não demonizar caneta emagrecedora. Não, os remédios eles nascem de demandas. Essas demandas farmacológicas acontecem por biologias específicas. E em todos os pacientes, a mudança do estilo de vida também é importante. A Daniela fez uma pergunta muito parecida, isso tem um complemento, se é verdade que o corpo para de produzir melatonina tomando a melatonina artificial. Isso é um pouco questionável. A maioria das alças endocrinológicas são assim mesmo. Por exemplo, se eu tomar um hormônio tiroidiano, e eu não preciso, automaticamente eu diminuo a produção do hormônio tiroidiano. A gente chama de alça de feedback. Então, porque a hipófise estimula a tireoide, quando a tireoide sobe o hormônio, a hipófise diminui. A gente chama de alça de feedback. Isso vale, por exemplo, para hormônio também sexual. Por exemplo, a pessoa toma muito anabolizante e aí diminui a produção. Na melatonina, essa alça não é assim, dessa forma. A melatonina não é assim, produz e diminui a produção. Não é assim tão bonitinho. Ela depende de ritmo de luz, é outro mecanismo. Mas, um pouco é.
quando você artificializa o sono e dar muita melatonina, você acaba desligando, obviamente, trazendo para o artificial um fenômeno que é natural. Então, sim, não acho que a melatonina possa ser usada à torta e à direita. 2, é uma molécula segura e mais boazinha, mais leve do que a maioria dos nossos outros hipnóticos. 3, pode ser usado a médio, longo prazo, a curto prazo. Não acho que seja um malefício à saúde. Mas eu acho que o médico ele tem essa capacitação de individualizar aquele uso. Em dose, em prazo, em tempo e contexto. Tem uma pergunta ali, ó. Doutora, eu sou Débora, eu entrei na menopausa e eu percebo que ela está arruinando um pouco a minha vida, sobretudo na questão do sono. Então, eu vi que o senhor falou sobre aquilo que estimula o sono e que desestimula. E eu queria perguntar, meios alternativos, por exemplo, olfato, alimentação, porque eu tenho, assim, acho que por princípio, isso é uma coisa minha, uma convicção minha, eu gosto muito de tentar deixar a natureza trabalhar sozinha. Então, não desprestigiando a medicina, mas eu sempre busco como um primeiro contato essa parte mais natural. Então, eu queria que o doutor opinasse sobre o olfato, por exemplo, o uso de um óleo de lavanda ou de alguma coisa similar e a própria ingestão de alimentos. Então, assim, eu estou passando isso para o senhor na condição de mulher na menopausa. Eu sei que existem outros casos que envolvem o sono que pode ser ineficaz. Isso que eu estou perguntando. Mas, assim, o senhor acha que é bom, assim, para ter bons resultados? Porque eu estou tentando e estou partindo para isso agora também. Então, eu queria a sua opinião. Com certeza. Tudo que você fizer para cuidar do sono já vai ser um presente ao sono, porque o sono, como eu falei, a gente tem muito descuido com relação a isso. Controlar a luz é um fator, controlar o ritmo e a periodicidade é outro fator. Por exemplo, atividade física. Atividade física ajuda muito o sono. Atividade feita pela manhã, começo da tarde, até o final da tarde. Muito em cima da hora de dormir, ela já atrapalha. A alimentação muda muito o sono. Então, diminuir estimulantes a partir à tarde, diminuir cafeína, diminuir alimentos condimentados, industrializados. Os alimentos mais calmantes à noite são ótimos. Medicamentos confortáveis afetivamente, de acordo com a sua estrutura, mas mais naturais, de forma de digestão mais fácil, alimentos menos picantes, alimentos menos açucarados. Tudo isso vai ajudar. Perceba que a medicina, nesse ponto, ela quer ser desprestigiada mesmo. A gente não quer prestígio nenhum, a gente quer que a natureza volte a funcionar. E é curioso, porque a gente vai ficando moderno e a medicina parece que a gente fica tentando fazer as pessoas voltarem para a caverna. E é isso mesmo. A gente fala assim, muita coisa mudou no mundo. Só que a nossa biologia ainda é uma biologia que evoluiu lentamente. Então, quer ser mais moderno? Faça como antigamente. Então, quando você diminui tecnologia, velocidade, luz, alimentos condimentados, ultraprocessados, tudo isso é voltar, né? É fazer o caminho de volta. É fazer o corpo voltar a entender o ciclo da natureza. Porque a natureza ela já cicla do jeito dela. Ela tem o tempo dela. Esse tempo não pode ser acelerado, não pode ser... É o tempo dela. Por isso que uma das coisas é o contato com a natureza. Sei lá, se você estiver num lugar mais tranquilo, onde você consiga ver a natureza, consiga ver planta, ver bicho, você começa automaticamente a ciclar como a natureza, né? Então, assim, é um pouco isso. Você olha em volta de você e fala, o que é artificial? Se você desligar isso, o seu corpo já dá uma melhorada, sabe? É lógico, é utópico e não dá pra fazer isso. A gente precisa de IA, precisa de tudo. Mas tem que saber ligar e desligar. Porque senão a ecologia do corpo, ela se desbalança. Eu preciso ser sustentável. Eu preciso saber que de um dia para o outro, da semana para o outro, do mês para o outro, o olfato é muito forte no ser humano. A gente não se guia muito pelo olfato, porque o nariz ficou meio alto, né? A gente rastejava antes e farejava ali no chão. A gente resolveu andar em duas pernas, soltar a mão, polegar opositor. O nariz hoje não nos guia tanto. Mas a gente tem a ligação direta do nariz com o sistema límbico. Então, um cheiro calmante, confortável. Então, o cheiro do seu quarto,
Às vezes a gente entra no hotel e fala, nossa, esse cheiro é um cheiro que já me relaxa. Ou chega num spa é muito assim, né? Você chega lá e o cheiro é a primeira coisa que chega, né? Você fala, puf. Aí você já... Então, assim, então regula o cheiro. Meu, a sua casa à noite pode ter um cheiro que chame pro conforto e de dia pode ter um cheiro mais cítrico que chame pro... Então, assim, o que você cheira, o que você escuta, como você sente, é regular os seus mecanismos que sempre funcionaram. Esse fator é muito importante, ó, o fator S, a adenosina. Quanto mais coisa eu faço de dia, quanto mais ativo eu sou de dia, melhor meu sono também. Eu vou passar aqui, porque muita coisa a gente já falou aqui, tá? Doenças clínicas que atrapalham o sono, ó. Ixi. Aqui não é doença, né? Mas fases aqui, né? Menopausa, gravidez, mais fibromialgia. Agora, doenças psiquiátricas que atrapalham o sono, várias, né? Doenças de sono que atrapalham o sono, pernas inquietas, apneia obstrutiva, parassonias, tipo sonambulismo, terror noturno. Dormiu mal, pagou o preço, cognitivo, psicológico e físico. Isso é rápido, tá? Dias, já tá ruim. Semanas, mas também você paga um preço a longo prazo. Ó, dormiu mal, irritabilidade, fadiga, desatenção, sonolência, risco de acidentes, tontura. Ah, eu não quero nada disso. Então comece a voltar. E aí não é só dormir, é desligar também. Meu, tem um momento, não dá pra você ficar vivendo, pensando no fim do dia, no fim de semana. Tem que trazer isso pro dia, né? Você tem que ter um momento de exposição solar. Aliás, teve um trabalho muito bonito da Nature recente, contraste, o cérebro adora contraste. Então, de dia, a gente tem que ser exposto à luz do sol. Então, vai dar uma volta, vai ver o sol, vai fazer um exercício ao ar livre. Aí, à noite, você tira essa luz. Então, não é só tirar a luz, é dar a luz para tirá-la. Não é só relaxar o corpo, é levar o corpo a uma atividade física, que é da vigília, e depois fazer ele relaxar. É o cheiro mais estimulante, um dia mais proposital, mais estimulante. Então, esse contraste dia à noite, o cérebro adora. A natureza é um contraste absoluto. Você chega numa floresta de dia, é uma coisa. Chega na floresta à noite, parece que é outro mundo, é outro planeta, gente. Você foi para outro planeta. Só que a gente perturbou isso, né? Porque a gente é muito prático, a gente quer que seja tudo do disjuntor, né? Tudo tá no interruptor. E a gente perdeu um pouquinho essa mudança, né? Aqui é o que a gente paga de estresse metabólico. Ó. Dormiu mal, liberou mais adrenalina no dia seguinte. Porque eu tenho que dar conta do dia seguinte. Eu vou ter que acordar. E aí vou liberar mais cortisol, mais adrenalina. Cortisol alto é péssimo, né? Engorda, altera a imunidade, né? Tem gente que usa corticoide, cortisol para baixar a imunidade. A gente tem disfunção grelina, leptina, ganha mais peso. Disfunção hormonal. O sistema imune bagunça, fica mais inflamado. Aqui, ó, mais ansiedade, maior risco de depressão, maior esquecimento, fadiga. É óbvio que a gente não pode achar que tudo é o sono, mas o sono, com certeza, ele é um pedaço desse mosaico. Ele é um pedaço do mosaico. Eu não consigo mudar o mundo, eu não consigo mudar a minha genética, eu não consigo mudar a minha idade. Pô, mas você consegue mudar a atividade física, alimentação, sono, estresse. Então, vamos mudar aquele tanto que a gente consegue mudar, já que vai vir pancada da genética, da idade, do mundo obrigatório como ele é, né? Estilo de vida, a principal coisa que tem que mudar. Terapia cognitivo-comportamental, muito bom para o sono também. O remédio, eventualmente remédio ou substâncias, isso pode ser discutido com o médico, não é o escopo dessa nossa reunião aqui, e sem dúvida tratar a doença associada. Às vezes você trata a ansiedade e o cara melhora o sono. Trata a depressão, melhora o sono. Trata a bipolaridade, melhora o sono. Diminui o esgotamento, melhora o sono. Trata a tireoide, repõe hormônio, sei lá, numa reposição hormonal na menopausa, se não há contraindicação e há indicação. Então existe a possibilidade de intervir nesses 4 fatores aqui, né? Mas isso aqui é coisa nossa, é coisa de quem dorme. Eu vou te falar, só você pode se interessar por isso. Ninguém mais vai se interessar pelo seu sono. É só você. Então isso aqui é você. Qual é a sua regularidade? Dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário. O hábito, o relógio biológico depende de regularidade. O controle da luz, a atividade física, a alimentação, e você colocou muito bem, álcool à noite é péssimo. Álcool induz o sono.
Mas ele só faz isso, ele só induz. Porque ele estrupia a arquitetura do sono. Ele aumenta o risco de apneia do sono, a pessoa ronca mais, tem mais estridor. Então o álcool é péssimo para regular o sono. E existe um grande risco de um aumento do risco de dependência de álcool, porque ele começou tratando um distúrbio de sono. Eu chego à noite, tomo um vinho, relaxo, aí a outra noite eu tomo um vinho, relaxo, e aí você entra num ciclo onde o vinho sinaliza. E o que tem de bom no vinho? Quer dizer, o resveratrol, a uva, vai comer a uva, tomar o suco. Você vai ter o etanol, o açúcar, o risco de dependência, o sono de péssima qualidade. Ressaca, desidratação, risco de dependência. Quem já tomou um porre e dormiu? Você acorda totalmente estragado. Você acorda no dia seguinte, parece que você foi moído num... Então, assim, é um sono que não é um sono bom. Parece que você foi espancado, né? Você acorda, a cabeça dói. Eu dormi profundo, mas não é um sono bom, né? Então, assim, cuidado com a alimentação e com pseudo-indutores de sono. Atividade de transição. Aqui é uma coisa muito importante. Atividade de transição... Eu vou falar rapidamente, em 3 minutinhos eu encerro aqui, porque eu sei que a gente também já está no prazo. Aí a gente pode responder mais algumas perguntas. O síncrono, o regular, o hábito e o marca-passo é a gente que dá. Não caia por exaustão. Antecipe-se e entregue a regularidade. A exposição é totalmente nossa. Então diminua a luz, fique longe de celular, televisão, desliga. O celular é bom até estar longe do ambiente do sono, porque ele apita, ele dispara, aí você olha. De madrugada é terrível, o celular do lado, você acorda também lá meio cai, você abre assim o celular. Aí você fez a pior besteira que você pode fazer, que é você falou pro seu cérebro, acorda. Porque aí é luz, é uma interação, né? Então, esse é o dormir por exaustão, não por relaxamento. A gente ensina o cérebro a dormir por exaustão. Então, o celular perto não é uma boa coisa para quem precisa dormir. Quer usar o celular? Sai do quarto, vai em outro lugar, ou usa o celular. Já resolvi, fiz aqui, deixa lá, volta, relaxa. Vai fazer uma outra coisa, vai ler um livro, ouvir uma música suave, sei lá, rezar para o santo que você quiser, ou revisar o dia, ou fazer uma técnica de respiração. Vai fazer alguma coisa que te caminha para o esfriamento, para o menos cortisol, para o menos adrenalina. Aqui é o quarto, né? Aqui, ó, esse quarto aqui, né? Isso aqui é um chalé, né? Percebe que tudo nesse quarto, ele é feito para dormir, né? Sei lá, já dá sono aqui, ó, madeira, cheiro de madeira, lugar aconchegante, a luz. Olha, a natureza, ela pediu para ficar escuro e ficou. As luzes são indiretas, existe um aconchego, existe um capricho, né? Não tem exaustão aqui, né? Parece que alguém propositalmente falou, putz, eu vou investir dinheiro, energia, vou investir tudo que eu tenho. E vale a pena, né? Porque isso aqui não é uma coisa tão cara a se pensar, né? Pra ficar 25 anos dormindo aqui, né? 25 anos continuamente é tempo pra caramba, né? Imagina você ficar 25 anos aqui, assim, e você dorme daquele jeito que a gente dorme, né? Então, assim, é só uma provocação isso, né? Vai da decoração, a escolha da fibra do travesseiro, ao tipo de luz, e a revisão disso, né? Porque a gente cansa também, e de repente fazer mudanças e tal. Isso vai da cor à luz, né? Aqui é muito importante, atividade física, a natureza, se expor à natureza. Exposição à natureza. Se expõe à natureza. Não tem jeito. Ah, mas não pode ter planta. Não. Pode. Planta, ritmos, animais. Dê um tempinho, vai para a natureza, vai para o mato. Porque é dali que você veio, não tem outro lugar. Foge disso. Isso aqui é concreto, é loucura, é maluquice, é barulho, é ruído. Se você não voltar para a caverna de onde você veio, você vai pagar um preço em biologia. É uma estrutura biológica colocada num lugar onde se adoece, que é a cidade. A higiene do sono, né, também vai incluir, obviamente, a alimentação, né? Alimentação não estimulante, dietas mais leves, os horários, álcool e cigarro ferra o sono e o controle do peso também. A redução do peso da gordura abdominal melhora diretamente o sono. E aqui é a transição. O que você faz entre o momento que você sai do trabalho e dorme? Ali é o segredo.
Você vai ter que pôr vida, vai ter que pôr dopamina, vai ter que pôr alguma adrenalina, mas como? Essa atividade de transição ela é muito importante. Então é isso, é a leitura, é ouvir a música, é a parte religiosa, é o alongamento, é o yoga. Não dá para você querer fazer uma transição rápida, a transição tem que ser lenta. É o banho naquele momento. Então assim, esta atividade de transição, eu acho que é o grande segredo. Eu acho que a gente atrasa muito a transição e já vai dormir com 20, 30 minutos de atividade realmente de sono, né? Então, se a gente começar a fazer essa transição mais cedo, ela é uma transição... E essa transição ela é muito individual. Tem regras gerais, mas ela é muito de acordo com o que você realmente quer fazer. O que te desliga? Porque a gente só ensina a ligar, né? Liga, fica acordado, fica ativo. Agora, o que te desliga, né? E o que te desliga, geralmente, é uma coisa que não dá um prazer muito imediato. Então, faça. É uma dica, assim, sobre desligar. Quando minha filha era pequena, ela tinha muita dificuldade para dormir, aí eu descobri um livro, que é O Coelhinho que Queria Dormir, do Carl Jung. Eu nem sei falar esse nome, mas enfim, depois eu posso até mandar o livro. É um livro, eu acho que ele é neurocientista, não sei se eu acho que ele é médico também, ou ele é neurocientista, e ele escreveu um livro em que você tinha que ter uma técnica para ler esse livro para criança. Então, quando as palavras estavam em negrito, tinha que falar com mais ênfase. Quando elas estavam em itálico, tinha que falar assim, baixinho, assim. E aquele negócio era hipnotizante. Às vezes eu dormia antes até. E era batata. Eu receito para todo mundo isso daí, foi o que resolveu. E aí eu comecei a descobrir que essa história do contar história é uma coisa que, às vezes, para algumas pessoas, e eu sou uma delas, que às vezes ela desliga. Se alguém me conta uma história, começa a me falar alguma coisa antes de dormir, eu às vezes desligo. E aí eu descobri que eu colocando um podcast, porque tem vários podcasts de pessoas que contam histórias, né? Histórias de outras pessoas. É um storytelling mesmo. Eu coloco esse podcast, e aí eu uso o celular. Eu coloco ele com o timer. E aí eu começo, geralmente eu coloco o Não Inviabilize, que ela conta histórias de ouvintes que mandam lá as histórias. E eu nunca termino nenhuma história, acabo dormindo antes. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que eu acho que a gente desliga, porque é a mente que acha um atalho para desligar. Porque senão a mente fica naquela coisa do modo, o que eu vou fazer amanhã? O que aconteceu hoje? Ou, sei lá, revivendo problemas, né? Não é isso? É exatamente isso. E eu acho que é uma ótima mensagem final dessa nossa palestra. Além da importância e do sono como causa e efeito em saúde, o sono ele é um ato muito de hipnose, é muito um transe. E esse transe, ele demanda exatamente o que você falou, que é empurrar a vigília, empurrar a vida para fora do cérebro. Então, essa higiene do sono, esse termo que eu não gosto, é muito isso. É você empurrar os problemas, os dilemas, a adrenalina para fora. Então, contar história, ouvir história, justamente te hipnotiza. Quando você consegue prestar atenção numa coisa, é que, lógico, aí cada um, como eu falei, cada um tem a sua, vai ter o seu jeitinho. Mas você imagina um ambiente tranquilo, um tempo que você permite, você dá um tempo digno, né? Porque eu acho que a primeira coisa que a gente faz é não dar um tempo digno para as nossas coisas. Hoje a vida adulta é isso, é você entregar o seu tempo de dignidade para outras pessoas. E você realmente não comer o pedaço do seu bolo daquelas 24 horas. O sono e o perissono é o maior momento de egoísmo que tem que ter na vida de uma pessoa, assim. Só importa a mim, só é o meu cenário. Então ali é você empurrar o outro para fora do seu cérebro e você se conectar com você, com a sua essência. E pode aproveitar a transição para aprender, para se espiritualizar, para se alongar. Você pode usar para outra coisa, mas é uma coisa que já vai tendendo você a você. Já vai levando você ao desligamento. Não é mais problemática ruminada. Pior opção é rede social, pior opção é aquelas sériezinhas curtas com gancho, né? Você já sabe que vai dar merda, né? Você vai vendo assim, aí você fala, eu tô dormindo. Aí no último momento dá um gancho, você fala, meu, que gancho. Vamos mais um só.
Porque você é o ativo. Você é o ativo, né? Você é o ativo. Eles querem que você fique lá consumindo, né? Então, pelo amor de Deus, assim, tem que cuidar disso. Por isso que eu coloquei aqui essa coisa da evitação, né? A transição é muito sobre o que se deixa de fazer, né? Mais do que sobre o que se faz, né? Bom, a apneia do sono. Você tem uma pessoa que dorme demais, dorme rápido e que ronca muito. Homens têm mais, mas mulher também tem muita apneia do sono, tá? Mulher pós-menopausa, principalmente pessoas com o pescoço mais curto ou mais acima do peso, ronco não é bom sinal, tá? Ronco, engasgos e sonolência diurna, pensar em apneia do sono. Aqui é só um slide para lembrar do sonambulismo, né? Sonambulismo é um distúrbio de sono também muito comum, mais comum em crianças, adolescentes. Fase 3, onde a pessoa se mexe, levanta. É um transtorno geralmente bem benigno, tá? Não há problema nenhum acordar o sonâmbulo, caso necessário. Geralmente não é necessário. Você pode conduzir, acalmar o sonâmbulo, ficar um pouquinho perto dele ali. Geralmente no dia seguinte ele nem lembra da ocorrência. Casos mais graves tem medicamento. Terror noturno, muito comum em criança, né? Quem tem criança, às vezes acorda assim, dá um grito, acorda meio exaltada. Quando você vai ver, parece que a criança teve viu alguma coisa, sonhou alguma coisa bizarra. Isso também é um fenômeno bastante benigno, terror noturno. Não, geralmente, nem está associado a muito pesadelo. É um transtorno fase 3, onde a gente nem está sonhando, geralmente. E também bastante benigno, terror noturno. Só para conhecer como curiosidade, esse é o último slide, prometo. É um outro fenômeno de sono que também é curioso e que algumas pessoas têm de vez em quando. Geralmente ele é benigno. Que é a paralisia do sono. Paralisia do sono é um transtorno do despertar. A pessoa está no REM ela está meio, às vezes, sonhando ali, e o corpo está relaxado, atonia. Algumas pessoas podem acordar nisso, e ela acorda e naqueles primeiros segundos ela não consegue se mexer. Então ela acorda e ela está presa no corpo. Só consegue mexer o olhinho assim, e ela não consegue se movimentar. Então dá uma agonia que a pessoa está ali meio enclausurada. Às vezes, nesses segundos ou poucos minutos, como ela está vindo do sonho, ela pode também ter algumas visões, assim, ver algumas coisinhas do quarto, sombras. Então isso dá uma sensação, às vezes, de opressão, de angústia, sufocamento. Só para saber que existe, que é muito comum as pessoas terem isso ao longo da vida. Casos mais graves têm tratamento. E isso tem várias explicações, você vai ver, culturalmente, cada cultura tem uma entidade, uma coisa que é da paralisia do sono. Tem vários quadros na paralisia do sono mostrando alguém assim sentado em cima, uma alucinação. É um quadro geralmente benigno. Quando acontece muitas vezes, tem que investigar. O sono, eu falei, é 1/3 da medicina acontece no sono. Então, cuidar do sono e vigiar o sono. Como eu vigio o meu sono? Pergunte-se, estou dormindo um tempo digno? Tem uma qualidade digna? E olhe a sua vigília. Se você tem uma vigília com sintomas, como eu falei, de esgotamento, de fadiga, de sonolência, pode ser sinal de que seu sono não está bem. Vigie o seu sono e procurar se informar com coisas que melhorem, mas não evoluir de forma também paranoica. Porque também aquela pessoa que fica paranoica com o sono, ela acaba entrando nessa gincana obrigatória. Então você tem que ter suavidade nessa interpretação dessas questões. O sono, ele é sustentabilidade. Aqui é um quadro famoso, né, do Van Gogh, né, um dos quadros mais famosos dele, onde ele pinta, acho que ele pintou até de memória, ele geralmente pintava olhando, né, onde ele coloca uma lua, que no caso dele virou um sol, né, e ele coloca aqui uns elementos noturnos e diurnos meio misturados assim na cabeça dele, né. Falar em sono é falar em sustentabilidade, é falar em ecologia, e falar em justamente isso, em reciclagem, limpar o lixo, a toxicidade. Isso é circadiano. Faz parte do controle energético. Se você dorme mal, você vive mal. Porque a natureza não tem nenhuma alternativa a isso. E eu já te falo, a medicina também não. Qualquer pílula que te derem falando que você vai dormir menos, ou que você vai precisar de menos sono, você vai estar pagando um preço com relação a isso. Porque a medicina não tem um controle de reduzir o sono. A sua estabilidade depende disso. Se você não dormir, você vai ficar instável. E isso tem que ser dia após dia. Mas eu escorreguei um dia. Paga no próximo, não espera muito tempo. E as escolhas, elas vão se acumulando. A vida adulta é um conjunto de escolhas, às vezes equivocadas, ou abdicações equivocadas que a gente faz e às vezes não dá tempo de voltar. Então,
vai virar o ano agora, né? Então eu vou voltar lá para aquela imagem do checklist, né? 2026, vou dormir melhor e vou permitir que as pessoas que vivam ao meu redor durmam melhor. Vou permitir que as pessoas que convivem comigo durmam melhor. Isso é um conceito de ecologia. E todo mundo vai ganhar com isso, porque a privação de sono é ruim para todo mundo. Aí eu encerro e estou à disposição para perguntas, para o que vocês precisarem. Obrigado aí pela atenção. Foi maravilhoso, doutor, como eu disse. Antes da gente abrir e passar, porque a gente já está com o adiantado tempo, eu vou fazer o sorteio rapidinho. Aí também eu passo para a doutora encerrar, e aí eu já avisei, pedi para avisar no chat, que se o doutor tiver disponibilidade agora, a gente já grava em vídeo, a gente encerra, grava em vídeo ele respondendo as perguntas que ficaram pendentes, tanto de quem estiver aqui como do chat, e vai para o YouTube. Então, no YouTube vai ter o vídeo da palestra, como sempre, no finalzinho, respondendo as perguntas que ficaram pendentes. Eu vou fazer o sorteio seguinte, eu vou sortear um daqui e um do Zoom até acabarem os livros. E aí eu vou comer. O Zoom eu não vou fazer sorteio porque eu já vou rapidinho. Põe para mim o chat aqui na tela para facilitar. Então, o primeiro que eu vou sortear é rapidinho por causa do horário. A Ariete vai me ajudar aqui. Vai ser o Cérebro Ansioso, livro do Dr. Leandro. Ele vai autografar. Eu vou sortear para um dos presentes. Eu ganhei essa xícara e não é café. São os nomes de quem veio realmente. Estava inscrito e veio. Então, o nome de todo mundo que está aqui no círculo. Os presentes tem alguma pergunta ainda? Não? Ok. Vamos lá, então. Ana Carolina Shen Batista. Aê! Achei meio marmelada isso aí, hein? Achei marmelada, mas tá valendo. Agora, deixa eu ver, o chat já está aqui. Gente, dinâmica do sorteio, a regra é clara. Vale o que está na minha tela, tá? Então, a primeira pessoa que escrever no chat, presta atenção, não queime largada. A primeira pessoa que escrever no chat o nome completo da IMAG, não é a sigla, o nome escola, nananã, ganha o próximo livro. Tem que ser de forma correta, não pode ter nenhum errinho de ortografia. Pode escrever. Não é escola da magistratura, não é escola de magistrado da terceira região, é quase isso. Não é isso, não é escola de magistrados, não é do TRF, mas nem de magistratura. Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região. Muito bem, foi o Sérgio Ricardo Caranta que ganhou Depressão Não é Fraqueza. Tá aqui, doutor Leandro vai autografar. Como o Sérgio trabalha aqui no prédio, ele pode retirar depois aqui com a gente na IMAG. Agora eu vou sortear outra Depressão Não é Fraqueza para os presentes que estão aqui. Ariete segura. Vou pegar aqui na xicrinha, hein? Sem marmelada dessa vez. Isis Cavalcante de Ambrósio. Aê, palmas para Isis! Isis, depois o doutor Leandro vai autografar. Agora é para quem prestou atenção no começo, hein? A primeira pessoa que escrever o nome, não a sigla, só as 3 palavrinhas do nome da faculdade que formou o doutor Leandro em Medicina no chat, vai ganhar. Foi falado logo no começo. Não é a sigla, vale o nome com 3 palavras, mas vocês acertaram. Universidade de São Paulo, já foi. Letícia, parabéns, ganhou o livro. A Letícia Abigail de Moura Martins. Muito bem. Agora, mais um para os presentes. Você está separando, né, para eu não me sortear mais livros do que eu tenho. Esse é o último, né? Aqueles 2 são outra coisa. Então, vou sortear aqui para os presentes. Tá, deixa eu chacoalhar mais. É que antes eu fazia assim, primeira pessoa que escrever justiça no chat, mas aí vinha muito rápido, vários, e às vezes em algum computador aparecia em outra ordem. E aí a gente andou tendo recursos. Então eu achei melhor fazer uma coisa mais difícil para não ficar tão discrepante o que aparece na minha tela e na tela dos outros. Ariete Rodrigues Xavier Esbaile. Olha a marmelada! Bate palma para Ariete. Não, aí você fica com esse que o doutor Leandro deu para ela um. Então ela vai ficar com a que ela foi sorteada. E aí eu sorteio mais um, tá bom? Pode. A Ariete que vai sortear para ver se sai uma coisa que não seja marmelada. Vera Lúcia
Lúcia Emídio. Palmas para ver. Gente, ó, o próximo eu vou sortear só. Aquele ali. É de alguém? Aquele é o seu? É de alguém? Então vou sortear aquele para mais uma, pessoal do Zoom, estilo concurso público, hein? Vamos lá. Para acabar, e a doutora Renata faz o encerramento e a gente responde as perguntas do chat. Os presentes não têm mais perguntas, né? Então vamos lá. Eu já falei o nome desse livro aqui, que eu vou sortear já várias vezes. Não precisa o segundo nome. O nome, com 4 palavrinhas. O primeiro que escrever no chat ganha. É esse roxinho sobre depressão. Tem que ser correto. O livro do Dr. Leandro sobre depressão. Muito bem, Daniela de Almeida Basílio Gonçalves ganhou o livro Depressão Não é Fraqueza. Palmas para o pessoal do Zoom, que ganhou os livros. E agora a doutora Renata vai encerrar. Bom, primeiro agradecer. Tá funcionando, né? Queria primeiro agradecer a presença de todos aqui. Agradecer a presença do pessoal que está pelo Zoom. Eu sei como é difícil. Já no fim do ano está todo mundo muito cansado. Parece que chega o Natal, mas não chega o recesso, né? A gente começa a ficar muito cansado nessa época. Então, agradecer a presença de ter vindo, de ter participado nesse momento. Principalmente agradecer ao Dr. Leandro também, de no final do ano, cansado, cheio de compromissos, continuar vindo aqui contribuir aqui com a EMAG, com as suas palestras, que sempre fazem muito sucesso, sempre são muito esclarecedoras e úteis, né? Dentro, né, quando a gente precisa realmente sair um pouco desse lado jurídico e trazer um pouco mais de qualidade de vida aqui para todos os nossos magistrados, servidores e colaboradores. Espero que todos tenham um ótimo final do ano. Aproveitem o recesso para pensar para colocar. Eu não vou falar que vai colocar o sono em dia, né? Porque aprendi hoje que isso não adianta a gente fazer banco de horas de sono. Né? Então vamos aproveitar o recesso para a gente colocar, dormir melhor e trazer novos hábitos para a gente ter o sono de qualidade todos os dias, né? Pelo menos tentar ter um mínimo de 6 horas aí de sono de qualidade todos os dias. Pensar nessa qualidade de vida, né? A gente sempre acaba relegando o sono, né? Então pensar isso como uma fonte de qualidade de vida que está em nossas mãos. Que o recesso nos sirva para isso um pouco também, para pensar isso. Muito obrigada. Um ótimo final de ano a todos. Um Feliz Natal, 2026 maravilhoso. Esperamos o Dr. Leandro aqui de volta em 2026. E é isso. Um grande abraço a todos.